Fala aí, sou o Elcio do Responde Aí, e agora a gente vai bater um papo sobre indução, energia e potência. Bom, para a gente discutir isso daqui, o problema que eu tenho para te mostrar é o seguinte, a situação que eu tenho para te mostrar é a seguinte, a gente tem uma espira condutora que está numa região onde tem campo magnético. Esse campo magnético, ele é uniforme, isso significa que em todos os pontos aqui nessa região, esse campo magnético tem o mesmo valor. Além disso, essa espira condutora tem uma resistência interna total, que eu estou chamando aqui de R, ok? E uma largura que eu chamei aqui de L. Bom, o que é que está acontecendo aqui? Bom, essa espira, ela está caminhando aqui para a direita com uma velocidade constante, e o campo magnético está entrando na página. O que está acontecendo aqui? Vamos lá, aqui, então essa espira condutora, ela delimita uma determinada área. À medida que essa espira caminha para a direita, a quantidade de linhas de campo que atravessa essa área aqui vai diminuindo com o tempo. Por quê? Porque essa área aqui, que é atravessada pelo campo magnético, diminui com o tempo. Bom, se a gente está falando de área atravessando, se está falando de campo magnético atravessando uma determinada área, então a gente está falando de fluxo magnético. Então nesse caso aqui, à medida que a espira vai aqui para a direita, o fluxo magnético está diminuindo com o tempo. E a gente já viu um pouco disso, né, lá estudando a variação do fluxo magnético, que aí nesse caso aqui vai aparecer uma fé induzida que se opõe a essa variação do fluxo magnético. Então vai aparecer aqui, se a gente usa a lei de Lenz, uma corrente no sentido horário, essa corrente vai produzir um campo entrando, então o fluxo devido ao campo produzido por essa corrente induzida vai então estar aumentando à medida que a espira caminha aqui para a direita. Então essa corrente induzida tem que ter o sentido horário aqui nesse caso. A gente já viu que o módulo dessa FEM pode ser escrito como LB vezes V. L a largura, o campo magnético, vezes a velocidade. Essa FEM induzida, ela vai ser então igual a R vezes I. E aí daqui a gente tira que a corrente induzida que aparece nesse circuito aqui é LBV sobre R. Então vamos avançar um pouco mais. Isso aqui, basicamente, a gente já viu em outro momento. Vamos estudar um pouco mais disso daqui. Bom, se tem uma corrente passando num condutor e esse condutor está dentro de um campo magnético, a gente já viu também que aparece uma força nesse condutor aqui. E essa força é dada por IL vetor B. Esse L está sempre na direção e sentido da corrente e o módulo desse vetor é essa largura aqui. Como o campo magnético está entrando aqui na página, e esse L está apontando na direção Y, eu vou resolver esse produto vetorial aqui, e vou obter que, se a gente resolve esse cara aqui, né, a gente vai ver que, então, a força que é aplicada aqui nesse condutor é uma força que está apontando aqui na direção e sentido de menos x chapéu. Ou seja, quando essa corrente passa nesse condutor, nessa parte da espira vai aparecer uma força que está apontando para a esquerda. Mas então, pera lá. Você acabou de falar para mim que essa espira está caminhando aqui, né, para a direita com uma velocidade constante. Bom, se tem uma força então aplicada aqui para a esquerda, F1, tem que ter uma força aqui aplicada para a direita, de modo que a resultante da força seja zero. Quando a resultante das forças é zero, então a espira vai caminhar aqui para a direita com velocidade constante. Então essa força F, que eu tenho que aplicar externamente aqui, ela tem que ter o quê? O mesmo módulo, a mesma direção da força F1, porém sentidos contrários. Então se a força F1 aqui atuando nesse condutor está para a esquerda, a força que eu tenho que aplicar para puxar a espira para a direita é uma força cujo módulo é ILB e está apontando na direção e sentido de x chapéu, mais x chapéu. A gente acabou de ver que a corrente é dada por essa expressão. Se eu substituo essa expressão aqui dentro, então a gente vai obter que a força F aqui tem essa expressão. L ao quadrado, B ao quadrado, V, na direção, dividido por R, na direção de x chapéu. Agora, isso basicamente a gente já viu em outro momento, e aí agora eu quero ver com você o seguinte. Vamos tentar entender um pouco mais desse problema aqui, olhando para os aspectos de energia, já que a gente disse que ia conversar sobre isso, né?
Esse é basicamente o fenômeno de indução, e agora vamos tentar entender algumas coisas aqui em termos de energia. Vamos começar aqui pelo seguinte. Bom, aparece essa corrente induzida aqui. Bom, a gente sabe que se um resistor por um resistor passa uma corrente, então por esse resistor é dissipada uma energia que é dada por essa expressão. Como I é dado por essa expressão aqui, que a gente acabou de encontrar, então a potência dissipada num resistor aqui é dada por essa expressão. Ok? Agora vamos avançar mais. Se essa potência é pedida aqui, bom, de onde é que vem essa quantidade de energia que é pedida aqui? Tem que vir de algum lugar. Vamos melhorar essa pergunta e vamos pensar o seguinte. A gente não tem que aplicar uma força aqui, puxando a espira para a direita? Então a gente pode perguntar o seguinte. Qual é o trabalho que essa força aqui tem que exercer na espira para puxar ela para cá e aí a espira caminhar com velocidade constante? Então o que a gente quer ver aqui agora é o seguinte. Vamos olhar para a força F. A gente já viu o quanto de energia dissipada aqui no resistor, mas essa energia tem que vir de algum lugar. De onde? Vamos estudar o trabalho agora realizado por essa força F. O trabalho realizado por essa força F, a gente sabe que é isso daqui. F escalar dx. dx é a direção onde a espira está caminhando aqui, né? Como F está sendo aplicado na mesma direção do deslocamento, então esse produto escalar aqui se resume ao produto de F dx. E aí eu posso me perguntar o seguinte, qual que é a taxa de energia que é dissipada, que é fornecida através dessa força F? Antes, vamos ver o seguinte, tenho esse trabalho aqui, e agora eu vou olhar só para uma quantidade infinitesimal desse trabalho. Ou seja, agora dW vai ser F dx. Então eu posso me perguntar agora qual que é a taxa de trabalho realizado por essa força. Ou seja, a potência fornecida por essa força F. Como F aqui é constante, então dx dt vai ser a velocidade. Então a potência aqui fornecida pela força F é exatamente então o produto de F vezes V. Como a força F a gente acabou de encontrar o vetor, o módulo de direção e sentido, o módulo multiplicado pela velocidade me dá esse cara aqui. Então vamos lá. A energia que é dissipada aqui no resistor, de onde é que ela vem? Vem da força que eu estou cedendo para a espira através da força F. Ou em outras palavras, do trabalho que eu estou realizando através dessa força, puxando a espira para cá. Então vamos lá, vamos completar isso daqui. Então, se essa quantidade de energia é pedida no resistor, de onde é que ela vem? Vem da quantidade de energia que eu estou fornecendo através da força F. Então vamos lá, o que isso aqui diz pra gente? Isso aqui diz sobre a conservação de energia. Se você pede essa energia aqui no resistor, quando a corrente induzida passa por esse resistor, essa energia tem que vir de algum lugar. Ela não pode aparecer do nada aqui. De onde é que ela vem? Vem do trabalho que essa força F realiza para puxar essa espira para cá. Interessante isso, né? Então, a quantidade de energia que eu cedo é exatamente a quantidade de energia que é dissipada nesse resistor. Então, aqui a gente pode entender um pouco mais desse processo aqui, pensando na conservação de energia. A quantidade de energia dissipada é a quantidade de energia fornecida. E essa força aqui tem que ser a mesma força, mesmo módulo, direção, porém sentidos contrários, da força que aparece nesse cara aqui. A gente está vendo esse problema então, agora pensando aqui em conservação de energia. Perco energia aqui, mas porque eu cedo uma energia aqui. Tá ok? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.